irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até ao me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, meu amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade. Porque Ele morreu por nós e vive e reina para todos sempre. E nós viemos aqui para agradecer justamente a Deus pela nossa vida, pela nossa família, que aqui está representada por cada um de nós. Que nossos corações estejam, meus irmãos, cheios de gratidão a Deus nesse momento. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus, nosso Pai, nós entregamos, Senhor, em Tuas mãos este momento, Pai. Nós te pedimos, amado Rei, que Tu venhas guiar tudo que aqui for feito para a Tua glória. Fala aos nossos corações, Pai, através, Deus, da Tua palavra compartilhada e dos louvores entoados a Ti, Deus. Nós Te louvamos e agradecemos, Pai, pela oportunidade, a rica oportunidade de estarmos aqui, aprendendo mais de Ti e Te louvando e adorando verdadeiramente. Amém. Glória a Deus. Neste momento, o Ministério de Louvor irá nos conduzir, né, à adoração a Deus, em adoração a Deus. Cantemos juntos de coração aberto. Boa noite, irmãos, graça e paz. Que nós possamos ficar de pé para louvarmos ao Senhor. No Salmo 150, a palavra do Senhor nos diz: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário,
louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está, nas mãos de meu Jesus, que vivo está, vivo está, vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Esse o motivo da nossa gratidão, do nosso coração estar grato ao Senhor. Amém, meus irmãos? Mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer imensamente a presença dos nossos queridos visitantes. Saibam que a presença de vocês aqui é uma alegria muito grande para todos nós, e que possam ser
uma de muitas e muitas outras visitas. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor, ela é verdadeira. E quando Ele diz que vivo está conosco, Ele está conosco. Então, nós não temos a menor dimensão, a menor ideia de como seu coraçãozinho está aqui neste momento, na presença de Deus. Mas Deus sabe, Ele o conhece muito bem. Amém? Eu gostaria de pedir que você fechasse seus olhos mais uma vez. E que nós pudéssemos, neste momento, mais uma vez, falarmos com Deus. E se você se sentir tocado a repetir o que será falado, esteja à vontade. Senhor, estou aqui. Senhor, nós estamos aqui em Tua presença para Te adorar em santidade. Porque é na Tua presença, Senhor, que nós estamos sempre desejosos de estar. Nós sabemos que nada somos, mas humilhamos-nos diante de Ti, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Ó Deus, vem nos restaurar. Senhor, nós queremos ser, Deus, sabe, aquele jardim que será e está regado por Ti, como um manancial de águas vivas, Pai. Nós queremos, Senhor, ser cuidados por Ti. E nesse momento, nosso coração, Pai, se alegra, porque podemos sentir o cair do orvalho de chuva de bênção sobre nossas vidas. Meus irmãos, que este culto venha falar no coração de cada um de vocês. Amém? Amém. Louvemos ao Senhor, que é o Deus de nossas vidas, que nós sabemos que tem um amor poderoso, que não falha, e que é o nosso Pai, e que não nos desampara nunca. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, Tua presença vem me amparar, Teu amor não falha.
livro Deus é Soberano, o autor nos diz assim: o que dizem as Escrituras? Elas afirmam, vez após vez, que Deus está no trono do universo, que o cetro está em suas mãos, que Ele dirige todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Afirmam não somente que Deus criou todas as coisas, mas também que o Senhor domina e reina sobre todas as obras das suas mãos. Afirmam que Deus é o Todo-Poderoso, que sua vontade é irreversível, que Ele é soberano absoluto em cada recanto dos seus vastos domínios. E certamente tem de ser assim. Há apenas uma alternativa possível: ou Deus domina ou é dominado, ou impera ou é subordinado, ou cumpre a sua própria vontade ou ela é impedida por suas criaturas. Aceitando-se o fato que Deus é o Altíssimo, o único soberano e o Rei dos Reis, revestido de sabedoria perfeita e de poder ilimitado, a irresistível conclusão a que chegamos é que Ele deve ser Deus de fato e não apenas de nome. Que nesse louvor nós possamos lembrar da tamanha e total soberania de Deus sobre as nossas vidas e tudo o que há. Que nós possamos lembrar que o nosso Deus, Ele é poderoso. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu.
meus irmãos. Deus é tremendo. Que Deus possa ser honrado a cada dia mais, através destes louvores que realmente externam a soberania de Deus, o amor de Deus para conosco. Neste momento nós chegamos, o momento de dízimos e ofertas. E eu gostaria de ler a palavra do Senhor em 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 7 nos diz: somos lembrados, Deus ama o que dá com alegria, que possamos contribuir com gratidão a Deus, sabendo que tudo vem dele. Amém, meus irmãos? Que neste momento você se conecte com Deus e se derrame em sua presença. Entregue a sua família, entregue as suas necessidades, os seus desejos, os seus anseios, as suas preocupações no altar do Senhor. E abençoado serás aquele que crê que, de acordo com o centro da vontade dele, tudo isso que você colocar com fé diante de Deus, você irá alcançar. Amém? Dízimos e ofertas ao Senhor. Neste momento, você tem a rica oportunidade de o fazer. Nesse momento de dízimos e ofertas, que você leve até o Senhor a sua vida, o seu coração e também sua contribuição financeira para a obra do Senhor através dessa igreja. Minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma
meus dons preciosos são seus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Fechamos os olhos e vamos orar pelos louvores e pelos dízimos. Senhor, obrigada por mais um dia que o Senhor nos trouxe aqui. Obrigada por cada vida, obrigada por cada louvor, Pai. Eu também agradeço, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, que nós possamos, Pai, continuar glorificando Teu nome, que nós possamos continuar com o coração aberto para receber o Senhor e nos entregar por inteiro, Pai, para Ti. Em nome de Jesus, abençoa essa palavra, que possa vir de encontro ao nosso coração e que nós possamos sair daqui, Pai, com a Sua palavra. Que nós possamos sair daqui transformados, que nós possamos sair daqui com a certeza que o Senhor sempre estará conosco durante essa semana e nós possamos sempre estar buscando mais o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Agora a tia e as crianças para o culto infantil. Amém. Que Deus abençoe esse momento especial de aprendizado para as nossas crianças, né? Para os nossos pequenos. Irmã Sônia? Amém. Glória a Deus. Eita, a igreja hoje parece que tem mais criança do que adulto. Glória a Deus. Igreja, por favor, vamos abençoar nossas crianças. Vamos fechar os olhinhos para falar com Deus. Paizinho querido, queremos te agradecer, Senhor, porque Tu tem nos chamado, porque a Tua palavra, Senhor, é manifesta nesse lugar através dos louvores, através dos irmãos, Senhor, através da Tua palavra viva, Senhor, e eficaz nas nossas vidas. Quero pedir, Senhor, uma bênção especial para cada uma dessas crianças aqui, Senhor, aqui representada, as suas famílias, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, me usa como semente, como canal, como boca de Deus para falar aos seus corações e que venha ser tocado na sua mente, no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus, Senhor. É assim que nós te pedimos, Senhor, e como já foi dito aqui, Senhor, na certeza que aqui é ministrada a Tua palavra, a Tua verdade, em nome de Jesus, amém. Amém. Agora vamos nos preparar para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Para tanto, convido o irmão João Marcos para compartilhar conosco o que Deus colocou em seu coração. Amém, meus irmãos? Gostaria de pedir que os irmãos pudessem também estar estendendo suas mãos em direção ao nosso amado irmão, para que possamos interceder por este momento. Amado Deus e Pai, mais uma vez nós estamos conectados contigo em oração, Pai. Neste momento, nós te pedimos que o Senhor venha ser
com a vida do teu servo, o qual, Senhor, o Senhor irá usar esta noite para nos trazer a tua mensagem, a tua palavra, e que esta venha nos trazer vida, transformação e consolo, Deus. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha estar preparando os nossos ouvidos para receber o que tu queres que nós venhamos a ouvir e praticar no decorrer da semana, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos, amém? Meus amados irmãos, nessa noite eu gostaria de ler com vocês Romanos capítulo 8, nós vamos ler o verso 28 até o verso 30. Romanos 8, 28 a 30. Minha versão é a versão NVI. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele a quem previamente conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os que predestinou, também chamou; aos que chamou, também justificou; e aos que justificou, também glorificou. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus, Deus eterno e todo-poderoso, Pai, louvado seja, Pai, o teu nome, pela tua graça misericordiosa, Senhor, pela salvação obtida, Senhor, através do favor do teu Filho, pelo teu amor e cuidado para conosco, meu Deus. Nos aperfeiçoa segundo a imagem do teu Filho, Pai, e cumpra em nós o teu desejo, meu Deus. Usa-me para que possa pregar com zelo, Senhor, e com amor a tua palavra, e com zelo pela a vida, Senhor, dos meus irmãos aqui presentes, Senhor. Me usa e faz conforme a tua vontade. Assim eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o tema dessa pregação é a vontade soberana de Deus para a sua vida. Existe muita confusão em torno desse texto, algumas más interpretações, mas especialmente em torno da temática, né? Qual a vontade de Deus para nós? O que significa esse bem que Paulo fala aqui, né? O que Deus quer da nossa vida? Qual atitude, qual decisão a gente tem que tomar para cumprir esse plano? A gente vê muitas pessoas, por exemplo, dizer, né, que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, que Deus ele tem um propósito para você, né? Algo específico, muitas das vezes, geralmente relacionado a qual carreira seguir, a qual curso você deve fazer, qual a quantidade de filhos que você vai ter, se você vai ou não casar, entre outras coisas mais específicas. Geralmente também essa frase é dita na tentativa até de consolar, né? Inclusive usando esse texto, né? Não se preocupe, Deus está cuidando de você, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um plano para você, o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Inclusive a gente cantou, né, um hino que fala desse versículo. Mas a Bíblia, ela não vai te dar respostas específicas para essas perguntas, né? Embora ela te dê muitos nortes para cada situação. Mas o ponto aqui é que Paulo, ele mostra para a gente que existe um plano perfeito de Deus, um plano maravilhoso de Deus para mim e para você. Algo tão grandioso qual todas as coisas cooperam para esse plano, né? Então, muitas das vezes, nós queremos saber mais dos planos de Deus, não estamos satisfeitos com esse plano aqui apresentado e buscamos coisas mais específicas, né? Como se aqui a Escritura não fosse o suficiente, né? Nós vemos, por exemplo, muitas das vezes, por exemplo, no meio pentecostal, revelações
sonhos, profecias, entre outras atitudes, na tentativa de buscar uma revelação mais específica da palavra de Deus. Ou então, comumente, nós podemos dizer que, se é algo que me traz paz, é porque é da vontade de Deus, é isso que Deus quer para mim, né? E muitas das vezes não é assim. Muitas das vezes a paz no coração, ela pode ser, na verdade, um endurecimento de coração. Como aconteceu com Jonas. Jonas tinha um plano, Deus tinha outro, de tal maneira que ele estava tão tranquilo, tão em paz, que ele adormece durante o texto, né? Então, por que eu estou chamando a sua atenção para isso, né? Como forma de introduzir a temática, introduzir o texto? Justamente para a igreja entender de que Deus, ele já revelou a sua vontade. Não a sua vontade específica para a sua vida, né, como eu acabei de citar, mas que ele já mostrou aquilo que ele quer para mim e o que ele quer para você. Você não precisa tentar descobrir algo que já foi revelado, não está mais encoberto. Existe um plano, existe um propósito de Deus para você, e ele está aqui na sua palavra, nesse texto que nós já acabamos de ler e o qual nós vamos nos debruçar agora, né? Eu irei mostrar isso em 3 tópicos, né? Primeiramente, Paulo fala acerca de um bem, qual todas as coisas cooperam, um plano. Eu irei então explicar que plano é esse de Deus para nós. A segunda coisa é de que maneira Deus executa esse plano na nossa vida e quem são os beneficiados para este plano. Quem são aqueles que o texto diz, a qual Deus coopera para o bem, né? Então, primeiro de tudo, o versículo 28, ele é um versículo muito famoso, como eu bem citei, né? Porém, ele também é muito mal entendido. De fato, existe um plano de Deus para a nossa existência, algo a qual todas as coisas contribuem para o bem, tanto as coisas boas como as coisas ruins. E esse propósito, esse bem supremo e último para nós, esse bem, geralmente, a gente pode interpretar como o nosso bem-estar, a nossa saúde, o cuidado de Deus para conosco, a nossa prosperidade. E, na verdade, não é nenhuma dessas coisas. E muito menos um final feliz para nós. Basta você olhar para os primeiros cristãos. Eles não tiveram um final aqui na terra muito feliz. Na verdade, esse bem, ele é muito maior do que qualquer prazer aqui dessa terra. E sabe qual é? Eu convido você a ler comigo o verso 29. Aqueles a quem previamente conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O destino último e final do cristão, o bem a qual todas as coisas cooperam, é tão simplesmente ser feito à imagem de Jesus, ser parecido com Jesus. Esse é o plano de Deus para mim e o plano de Deus para você. E todas as coisas cooperam para isso. Todas as coisas têm a finalidade de transformar você à imagem de Jesus, em conformidade com quem Ele é. E aí entra o segundo tópico, completando esse primeiro. De que maneira Deus faz isso? De que maneira Deus executa esse plano de nos transformar à imagem e semelhança do seu Filho Jesus? O primeiro de tudo é que Deus inicia através do seu plano salvífico, da obra redentora de Cristo. Cristo morto, ressurreto, concedendo salvação para os que creem nisso, e todas as coisas partem daqui. Ou seja, a ideia é que Deus, para transformar você parecido com Jesus, a primeira coisa que Ele teve que fazer foi limpar a sua culpa, limpar os seus pecados, porque Cristo também é sem pecado. Ele é o homem perfeito. Essa mensagem de salvação chegou até você, Deus te chamou e você foi convertido ao seu evangelho. Não foi você que se converteu, foi Deus que converteu você. Então, o primeiro passo do Senhor para transformar você à imagem de Jesus foi Jesus escolher morrer no seu lugar, limpar o seu pecado, e sendo então purificado, o Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo age dentro de você. E essa é a segunda etapa, porque Deus, para te transformar à semelhança de Cristo,
Ele vai usar todas as coisas, é isso que o texto fala. Todas as coisas cooperam para esse bem, né? Ele vai usar as coisas boas e também as coisas ruins. Entre essas coisas ruins, é claro, Deus vai usar as tentações e as provações. As provações e as tentações, elas são formas que Deus usa para santificar o crente. Em outras palavras, para expurgar, para eliminar o pecado que existe dentro de nós. O Senhor nos disciplina, permite que nós passamos por determinadas situações, a fim de que nós sejamos moldados à sua vontade, a fim de nos fazer mais pacientes, nos fazer mais sábios, nos fazer mais santos e mais parecidos com Jesus. E muitas coisas dentro de nós realmente têm que ser mudadas. E por isso Deus usa todas as circunstâncias, as boas e as más. Então, aos poucos, nós vamos sendo transformados, nós vamos aos poucos parecendo mais com o caráter de Jesus. Isso anda em total conformidade com a ação do Espírito Santo. Vamos ler os versos anteriores, essa passagem que estamos lendo. O verso 26 e o verso 27, do mesmo capítulo. Paulo diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A principal arma, vamos dizer assim, do Senhor para nos ajudar, o maior utensílio de Deus para nos moldar a semelhança de Jesus é o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito que habitava e habita até hoje em Cristo, ele concede graça para os salvos, concede graça para nós, para podermos suportar essas tribulações, para podermos conseguir vencer o nosso pecado. O Espírito Santo, então, coopera para esse bem. E qual é o bem? Nos tornar mais parecidos com Jesus. Paulo, então, já trabalhava essa ideia anteriormente no capítulo, de que o Espírito Santo é o responsável por interceder por nós em oração e também através da sua ação em mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa maneira de pensar. O Espírito auxilia, o Espírito dá forças e ajuda. Através do Espírito Santo, você pode não só pensar, mas agir como Jesus. Paulo também fala isso em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Ele diz que nós temos a mente de Cristo, que nós, através da salvação, obtivemos a sua mente. Podemos pensar e, a partir disso, também agir como Jesus agiria. E, de fato, a gente deve fazer isso. Antes de tomar qualquer decisão, antes de qualquer situação, nós devemos pensar: o que Cristo faria no meu lugar? O que Jesus faria nessa situação? Como ele pensaria? Inclusive nas ações que já aconteceram. Será que Jesus, nessa situação aqui que aconteceu comigo, ele teria sido impaciente com meu irmão, como eu fui? Ele teria sido impiedoso e sem misericórdia para com meu irmão? Ele teria sido, por acaso, alguém que espalha fofocas e mentiras entre os meus irmãos, como tenho feito? O Senhor Jesus cederia à preguiça a fim de não priorizar as coisas do reino? O Senhor Jesus cederia à lascívia, cobiçando mulheres na rua? Entre outras coisas que nós podemos pensar. Essa é uma atitude que Cristo tomaria? Porque esse é o nosso objetivo, nos parecer mais com Cristo. E temos que pensar dessa maneira: o que o Senhor faria em meu lugar? A terceira coisa é que Ele nos transformará não só em caráter, mas também fisicamente. Os irmãos lembram da pregação de 1 Coríntios capítulo 15, quando falei sobre a ressurreição? Então, o próprio texto de Romanos 8 nos diz, no final do verso 29, de que o objetivo é que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, primogênito não no sentido de primeiro nascido, mas no sentido de status de honra. Que Jesus seja o nosso irmão mais velho, que nós sejamos
parecidos com Ele. Então, não só em caráter, mas também fisicamente. Nós teremos tal qual o seu corpo glorificado, sem pecado, sem doença e sem dor. O corpo perfeito que Jesus tinha após a ressurreição. No mesmo capítulo, no verso 21 e também no verso 18, Paulo fala sobre essa glória. E também no texto que nós lemos, ele diz que o Senhor nos glorificou. Ele está falando nesse sentido. Leia comigo o verso 18 do mesmo capítulo de Romanos. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, de que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, o Senhor preparou para nós um momento em que nós receberemos também essa glória do corpo glorificado, o corpo ressurreto. Haverá de ser revelado em nós essa glória, ele diz no verso 18. Essa glória que liberta da escravidão e da decadência. Não sofreremos mais, não teremos mais a influência do pecado sobre nós. Então, embora Deus conceda sim, aqui na terra, muitas bênçãos, Ele prepara uma bênção maior, um bem último e final, a qual todas as coisas cooperam, que é a total conformidade com a imagem de Jesus, em caráter e também em corpo. Então, esse é o propósito de Deus para nós. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Te salvar, te santificar e te glorificar. Tudo isso só para você ser parecido com Jesus. Percebe que todas essas ações não partem de mim, não partem de você. Elas partem primeiramente do Senhor. Tudo é uma ideia dele, é trabalho dele. Isso se chama soberania. É algo que foi muito enfatizado nos louvores. Né? Parafraseando o texto do livro que a Ana Laura leu, o Senhor, Ele é soberano em todas as coisas, de maneira que o seu decreto é irrevogável. Aquilo que Ele ordenou, que Ele criou, que Ele predeterminou, não se pode voltar atrás. Ou Deus domina, ou Deus é dominado. E também a gente vê isso na salvação. O Senhor, como nós vamos ver no texto que a gente acabou de ler, é o agente principal, o autor e consumador da nossa fé. E irei comentar mais sobre isso ao decorrer desses versículos 29 e 30. Então, tendo entendido que bem é esse, a qual todas as coisas cooperam, que é a semelhança, a conformidade com a imagem de Cristo, tendo entendido como Deus faz isso, nos santificando, limpando o nosso pecado, nos aperfeiçoando, usando todas as coisas possíveis para esse bem, e enfim, nos glorificando. Agora, vem o próximo tópico. Quem de fato é beneficiado por esse bem? Todas as pessoas são beneficiadas por esse bem? O texto nos diz o seguinte, lê mais uma vez o verso 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aqui eu quero fazer uma distinção entre o que nós chamamos de graça comum e graça salvadora. A graça comum é aquilo que nós vemos no nosso dia a dia. O Senhor, Ele abençoa a todos, de várias maneiras, justos e injustos. O sol brilha para ambos. Muitos ímpios, inclusive, são muito abençoados aqui na terra. Têm muitos privilégios, têm uma vida boa. Mas isso é a graça comum. O que nós estamos falando aqui é a graça de ser conforme a imagem de Jesus, que é a graça salvadora, a graça que de fato salva. É disso que Paulo está falando. E essa graça, ela não é para todos. O texto, como eu li aqui, diz que é para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Mas olha só, primeiro de tudo, antes de você amar o Senhor, foi Ele que te amou primeiro. É isso que João fala em 1 João capítulo 4, verso 19, que o Senhor primeiro nos amou, então passamos a amá-lo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, 1 João 4, 19. Então, não pense
que você, por si só, passou a amar a Deus. Não. Na verdade, Ele nos amou primeiro, e a prova do seu amor está aqui contida nos versos 29, verso 30. Ele descreve aqui um processo, a partir aqui do verso 29. Ele diz que o Senhor previamente nos conheceu, os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. No verso 30 diz: aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Então, nesse processo nós podemos ver o que acontece com os que são os amados de Deus, os que amam a Deus. Esse processo ao qual Deus fez tudo isso para esses beneficiados, vamos dizer assim, que somos nós, os cristãos, o qual nós recebemos primeiro dele o seu amor, através dessas atitudes. O seu chamado, o seu conhecimento sobre nós, a sua predestinação, o seu chamado, a sua justificação e a glorificação. Então, dividi aqui em 5 tópicos para explicar cada um deles. O primeiro deles, quando Paulo fala de que antemão nos conheceu, antes de tudo, a partir daqui, muito provavelmente, podem haver discordâncias teológicas sobre essa passagem, né? Esse texto ele é um pouco delicado por conta disso, mas você tem toda a liberdade de concordar ou não com a interpretação que eu vou trazer aqui. Mas dentro desse contexto é o que eu vejo como mais bíblico. Então, quando ele fala conhecer, ele não está falando no sentido de saber quem você é. Não é no sentido de saber que você existe, de saber que você ia crer nele. Isso é a presciência de Deus. Conhecer, nesse texto e em muitos outros textos, é no sentido de conhecimento íntimo. Um sinônimo para a palavra escolher. O próprio Paulo usa isso em Romanos 11. Leia comigo Romanos 11. Vamos ler o verso 1 e o verso 2. Paulo diz o seguinte em Romanos 11, verso 1 e 2. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual previamente conheceu. Só até aqui tá bom. Quando ele fala, então, conhecer nesse texto, ele está dizendo que o oposto de conhecer é rejeitar. Ele acabou de dizer, Deus não rejeitou Israel. Antes, previamente, o conheceu. Então é como se o oposto de conhecer é rejeitar, podemos dizer que quando Paulo usa essa palavra conhecer, é no sentido realmente de escolher para si, de tomar para si, de querer por perto, de acolher para si. É nesse sentido que ele usa essa palavra em Romanos 8, de que o Senhor então nos conheceu, de que o Senhor nos acolheu para si, de que tem um conhecimento íntimo sobre nós. Inclusive, se a sua Bíblia for da versão NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, ela traduz não por conhecer esse versículo, mas por escolher mesmo. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que na sua soberania, Deus ele escolheu você. Não foi você que escolheu a Deus. Se ele não tivesse nos escolhido primeiro, você nunca iria querer desejá-lo. O próprio Jesus ele diz isso. Leia comigo João capítulo 15, verso 16. João capítulo 15, verso 16. Jesus diz o seguinte: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. E eu preciso que os irmãos entendam essa questão da soberania de Deus aqui, para que os outros pontos, os outros 4 tópicos aqui possam fazer sentido. Então, o Senhor nos escolheu. Nós não tínhamos vontade, nós não tínhamos nem condição de querer por si só buscar o Senhor, até que Ele viesse com a sua graça e quebrantasse o nosso coração, nos convencesse. O outro lado dessa interpretação
é de que Deus, ele apenas tem a presciência, como se Deus apenas viu no futuro quem ia crer. Ele não escolheu você, ele apenas viu no futuro que você ia crer nele ou não. Eu particularmente não concordo com essa interpretação. Mas, enfim, Deus, ele não só sabia, de fato ele sabia que você ia crer, mas não só isso, ele é o autor da salvação. Ele quis que você fosse salvo, ele que escolheu cada um que creu. Isso pode ser muito humilhante para nós seres humanos orgulhosos por natureza, ao perceber que nós somos apenas barro nas mãos do oleiro, que o Evangelho, ele nos humilha, porque coloca o ser humano no lugar dele e exalta a soberania de Deus. Muitos podem dizer que eu sempre fui uma pessoa boa, sempre estive na igreja, foi fácil ir até Deus, eu vim a Cristo por escolha própria, me deu na mente a ideia de vir até o Senhor. Mas você acha mesmo que você morto em seus delitos e pecados, existia a mínima condição de você querer e desejar o Senhor? Existia a mínima condição de um cego andar nos caminhos retos e justos do Senhor, sem que o Senhor venha, interceda e quebrante o coração? Foi a escolha incondicional de Deus que quis conceder graça e misericórdia para nós. Não tem nada que você possa fazer para conquistar o amor de Deus. Nada que você possa fazer que faça com que Deus olhe para você e comece a te amar, merecer o amor dele. E sabe por quê? Porque o amor dele é incondicional. Não depende de nada que a gente faz. Simplesmente o Senhor quis nos amar porque ele quis. E essa talvez seja a maior ou uma das maiores dúvidas teológicas que existem. Por que o Senhor nos ama tanto? Por quê? Não tem nada aqui dentro de mim, não tem nada dentro de você que seja interessante aos seus olhos. Pelo contrário, só existe pecado. Mas mesmo assim, ele nos amou. Simplesmente porque ele quis. Porque ele é soberano. O segundo ponto tem tudo a ver com o primeiro. O texto diz, logo depois, no verso ainda 29, mas também no verso 30 ele repete mais uma vez, que o Senhor nos predestinou. O nome ele diz por si só. E embora você queira ou não, predestinação é bíblica. A predestinação está aqui, na Escritura. Inclusive também em muitos outros textos. Mas eu não vou entrar na questão do debate teológico. Porém, a grande questão, como eu havia dito anteriormente, é: ou Deus previu que você ia crer, ou então ele já determinou, ele já escolheu que você ia ser salvo. A salvação veio dele, ou então você traçou o seu próprio caminho de salvação. Você que quis ir até o Senhor, ou ele que foi até você. E aí, muita gente pode se enganar com a questão da predestinação. Existem dois enganos muito comuns. O primeiro deles é de pensar o seguinte: se o Senhor já escolheu aqueles que vão crer ou não, se o Senhor sabe quem vai crer, então eu posso fazer o que eu quiser, porque eu já estou salvo, o Senhor já me escolheu, então eu posso fazer o que eu quiser e pecar à vontade. E quem pensa assim nunca realmente entendeu esse texto. O verso 29, ele não nos diz que nós somos predestinados a ser conforme a imagem de Jesus? Então, se você não é parecido em nada com Jesus, se você não tem nada a ver com Jesus, não tem nada que você olhe para você mesmo e vê a imagem de Jesus em você, como você tem a garantia, a evidência de que foi salvo? Nós temos realmente que fazer essa avaliação dentro de nós. Eu realmente fui salvo? Onde estão os meus frutos de conversão? No texto que eu li de João 15 fala sobre isso. É os frutos que mostram a conversão do cristão. São os frutos e a fidelidade, a perseverança até o fim do cristão que vão mostrar se ele realmente se converteu ou não. Isso tem tudo a ver com o segundo engano. O segundo engano é: se Deus já escolheu quem vai ser salvo, então por que eu vou pregar? A resposta é muito simples. Porque você não sabe quem vai ser salvo. Deus sabe, você não. Então, é responsabilidade nossa pregar do mesmo jeito. Então, nós temos sim que evangelizar, mesmo já com essa escolha do Senhor, porque nós não sabemos, não temos essa presciência de Deus.
O terceiro ponto, no verso 30, diz que depois de nos predestinar, ele também nos chamou. E para mim esse é um dos pontos mais interessantes, é um dos pontos que mais me chama a atenção no texto. Porque, primeiro de tudo, outra distinção é entre o chamado geral de Deus, a pregação do Evangelho, todos são chamados. Todo aquele que ouve a mensagem do Evangelho é chamado por ele a se arrepender e a crer nessa mensagem. Mas o texto está falando do quê? Daqueles que foram chamados efetivamente por Deus, que foram chamados para serem conformes à imagem do seu Filho. Aqueles que aceitaram foram chamados e não entrou no ouvido e saiu no outro. Foram chamados e aceitaram, houve a conversão dentro do coração. Então, você que veio até Jesus, você não veio porque na sua cabeça do nada bateu a vontade de procurá-lo. Mas você só foi ao Senhor porque Ele te chamou. Foi Ele que te chamou soberanamente, de algum modo, não sei como, mas Ele quis te chamar através de uma pregação, através de alguém. E o Espírito Santo convenceu você a se entregar, e você foi. Então, esse chamado geral, ele é externo, ele acontece no ouvido, sai no outro. Mas esse chamar aqui que Paulo está falando, é o chamar que tem realmente uma efetividade. Acontece no coração, a pessoa ouve, ela é chamada e ela atende ao chamado. E eu vou usar 3 metáforas para ilustrar para você o que é esse chamado de Deus, o que é esse chamado que Paulo está falando aqui. A primeira metáfora, pense numa rua e existe um lugar, a porta está aberta e existem várias placas ao redor dessa porta e todas elas dizem para você entrar, para você passar por essa porta. Existe uma pessoa na calçada chamando você e muitas pessoas passam por aquela porta, olham assim e vida que segue. A maioria só olha e fica por isso mesmo. Mas você então resolve entrar por aquela porta. Aqueles que entram por essa porta não entraram por vontade própria, mas porque alguém primeiramente os convenceu a entrar. Foram chamados. Existe um convite, um chamado para aqueles que creem. Se não ficou muito claro, vou usar uma metáfora que recentemente ouvi do pastor André. Uma conversa com ele me explicando, ele diz o seguinte, não é uma metáfora, é uma realidade, né? Ele fala do exemplo de um vendedor de ralador. O vendedor de ralador, ele vai te mostrar o produto, ele vai mostrar como funciona, vai mostrar a eficácia do produto. Você nem queria o ralador e você vai comprar o ralador porque você foi convencido pelo vendedor. Aqui a questão não é sobre a argumentação de quem vai vender, mas sobre o convencimento. É dessa maneira que Deus opera também, convencendo o cristão. Ele muda algo dentro de nós para poder fazer com que a gente creia nisso. Outra metáfora interessante é a metáfora do barco. Existe um barco com 100 pessoas e esse barco está prestes a afundar. Está prestes a afundar. E Deus então ele resolve propor um resgate. Né? E nesse barco, todas as pessoas são más. E ninguém, portanto, queria aceitar o resgate de Deus. Eles rejeitam o resgate de Deus. Mas então, soberanamente, Deus convence, escolhe e abre os olhos de algumas pessoas. Então você poderia fazer essa pergunta, né, por todas as pessoas ali naquele barco serem pessoas más. Alguém poderia perguntar por que Deus quis salvar essas pessoas, quis salvar algumas pessoas, quando na verdade a pergunta correta é por que Deus não destruiu todo mundo do barco, já que todo mundo era mau. E na realidade o Senhor ofereceu um resgate, o Senhor ofereceu a oportunidade de salvação através do seu chamado de salvação. Outra coisa muito importante é que o chamado de Deus, a soberania de Deus, ela não exclui a sua responsabilidade como cristão. Você aceitar ou você rejeitar a graça é responsabilidade sua. De quem aceita e quem rejeita é responsabilidade sua. Nós não somos marionetes de Deus, nós não somos controlados por Deus. Nós somos dotados de vontade. Nós podemos rejeitar ou aceitar a sua graça.
Mas saiba que se você creu, é porque primeiramente o Espírito Santo veio e quebrantou o seu coração. Porque o Espírito Santo veio e abriu os seus olhos. Igualmente ele fez com Lídia, em Atos capítulo 16, verso 14. É o que diz o texto, que o Senhor abriu o coração de Lídia. O Senhor abriu os olhos de Lídia. E, portanto, nós temos que realmente pregar para todos, porque de fato não sabemos quem vai crer. Nós temos, inclusive, também que orar pela conversão daqueles que a gente prega, pela conversão do ímpio, porque de fato é o Espírito Santo quem convence o pecador. Em penúltimo lugar, o verso 30 diz que ele nos justificou. A ideia, como eu já preguei outras vezes também, é de que nós fomos limpos de todo pecado, de que ele anulou a nossa sentença, de que Cristo pagou a nossa culpa, de que Deus, ele cumpriu a sua justiça em Jesus. Nós merecíamos uma punição. Ele não aplicou essa punição em nós, mas aplicou em Jesus. Deus cumpriu a sua justiça ao dar a doce vida de Jesus para nós, enquanto deu a amarga morte que nós merecíamos para o Cristo crucificado. Isso é a justificação. Deus ele seria injusto se ele não cumprisse a sentença de morte que nós merecíamos. E ele cumpriu, mas ele cumpriu em Jesus. Muitos talvez já perceberam como Deus ele quis deixar essa noção de justiça substitutiva muito clara momentos antes da crucificação. Justiça substitutiva é isso que eu acabei de explicar. Um justo, ele morre por um condenado, para que esse condenado possa ser livre. Claramente eu estou falando da situação de Barrabás. O Senhor quis que aquilo acontecesse para mostrar: vocês são como Barrabás. Vocês eram condenados à morte. Barrabás era um condenado à morte. Mas o Senhor quis soltá-lo e libertá-lo, judicialmente falando, para que Jesus pudesse sofrer a condenação que ele não merecia, mas a condenação que o pecador, o Barrabás, merecia. Queridos, para o Senhor nos tornar semelhante com Cristo, ele nos escolheu, ele nos predestinou, ele nos chamou e ele nos justificou. E por fim o texto diz que ele nos glorificou. No finalzinho do verso 30. Paulo, ele usa o verbo no passado, glorificou, embora ele se trate de uma ação futura. E por que ele faz isso? Irmão, porque isso é tão certo, é tão seguro, é tão confiável de que isso vai acontecer, é tão certo que Paulo já conta com uma vitória para nós, uma vitória garantida para nós, de que nós teremos a ressurreição, como Jesus também teve. Ele nos tornará fisicamente parecidos com Jesus, com seu corpo ressurreto, incorruptível e glorioso. Glória a Deus por isso, porque do começar até o terminar, do começo ao fim, a salvação, ela é uma obra de Deus. E Paulo confirma isso 2 vezes em Filipenses. Eu particularmente gosto muito desses versículos. Filipenses capítulo 1, verso 6. Paulo diz o seguinte: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor não só nos salvou, mas Ele também nos muniu de armas espirituais para conseguirmos vencer o nosso pecado, para conseguirmos perseverar. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai completar isso em nós. Ele é fiel para isso. Até o dia da sua volta, o Senhor nos sustentará com a sua mão, com a sua graça. Filipenses capítulo 2, no verso 13 também confirma tudo isso que eu acabei de falar. Filipenses 2, 13 diz assim: pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Foi o Senhor que quis salvar você. Foi o Senhor que produziu em você a vontade de querê-lo. Foi Ele que colocou dentro de você o amor que você tem por Ele.
foi um donativo, foi um presente de Deus para você, a fé. A fé, ela é um presente. E também o realizar. Todas as boas obras não vêm de nós, é a ação do Espírito Santo através de nós. Então, resumindo esse último ponto, quem são esses? Qual o plano de Deus para a vida deles? É grandioso de tal maneira que todas as coisas cooperam para esse plano perfeito. O verso 29 nos diz que é para os que o amam, mas é também para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, é para aqueles que foram primeiro amados, escolhidos, predestinados, chamados, justificados e glorificados por Ele. Tão somente por Ele e por causa do seu imenso e incondicional amor. Tudo foi obra do Senhor. E esses que sabem dessas valiosas verdades viverão em profunda gratidão e obediência ao Senhor por causa dessa graça, seguindo os passos de Jesus, até enfim se tornar conforme a imagem do Filho de Deus, o nosso Senhor. Amém, amém e amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai, eu te louvo, Senhor, pela tua soberana salvação, Senhor, porque o Senhor escolheu, Senhor, a nós, mesmo não tendo nada de bom em nós, mesmo nós não merecendo, mesmo nós sendo tão pecadores e infiéis a Ti, o Senhor, segundo o conselho da sua graça, quis nos salvar. O Senhor escolheu isso, e não somente isso, mas sustenta a nossa fé, Senhor, até o dia da Tua volta, Senhor. O Senhor nos dá toda a capacidade, Senhor, de providência espiritual, para que nós possamos nos aperfeiçoar, Senhor. Nos ajuda a sermos conforme a imagem do Teu Filho, Senhor. Nos ajuda a sermos uma cópia, Senhor, uma imitação de Cristo. Que possamos imitar, Senhor, o caráter do Teu Filho. Que possamos refletir, Senhor, a imagem da Tua glória, Pai. O Senhor nos ajude, Senhor, a Te glorificarmos através disso. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor planejou graciosamente isso para nós. Porque o Senhor abriu os nossos olhos. Porque o Senhor quis nos chamar. Porque o Senhor quis nos salvar. Louvado seja o Teu nome por tão grande graça. Louvado seja o Teu nome por tão grande amor incondicional. Eu Te louvo, meu Deus, hoje e para sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Estou chegando agora. Eu, a Claudinha. Foi também? Você foi também? Pronto. Estávamos em uma seleção do Estado. Mas graças a Deus, tudo bem. O Senhor nos trouxe em paz, nos levou e nos trouxe. Tem um aviso a dizer que próximo domingo nós teremos a presença do missionário e pastor, diretor e coordenador das missões do estado de Ceará. Ele estará conosco e juntamente conosco nós iremos cear. Nossa ceia será exatamente no próximo domingo e, aproveitando o ensejo, ele irá celebrar. Será o missionário Abimael. E o nosso pastor, uma hora dessa, deve estar em Goiânia, vendo a sua netinha. Né, pastor? Está me vendo? Deve estar assistindo. Então, que Deus o abençoe e traga em paz. E em nome de Jesus, nós já falamos sobre os eventos de janeiro que irão acontecer, sobre a carreta missionária que estará conosco, né, onde nós iremos beneficiar a comunidade nessa parte de saúde. Teremos odontologia, clínico geral, psicólogos. E a igreja, claro, estará fazendo parte desse grande evento para a comunidade. Tá bom? E graças a Deus, que bom termos nossos irmãos aqui. E eu disse, Mateus, vem me buscar. Cheguei agora, estava ali, vem me buscar, que eu quero ainda estar no amém, né? No finalzinho. Glória, aviso. Boa noite, irmãos. Aqui mais uma vez. Vocês já sabem o recado, mas é só para lembrá-los, né?
O Amor em Ação, né, está com a ação solidária, né, que foi durante esse mês de novembro e o mês de dezembro até o dia 20, 21, por aí. A gente vai estar recebendo, né, os alimentos e nós temos uma meta, né? O pastor lançou aqui uma meta e fugiu. Ele lançou aqui uma meta para a gente, né? E a gente estamos tentando, né, alcançar essa meta. Que, se eu não me engano, foi 15, não foi? 15 cestas básicas. Ali eu já dei uma conferida, tem 2, né? Então, está faltando 13. Então, nós temos essa meta até o dia 20 de dezembro de ter 13 cestas básicas ainda. Tem 2 ali atrás. Então, né, conto com a colaboração de vocês. Quem puder trazer 1 quilo de alimento, até o dia 20 nós estaremos recebendo. E vamos, né, pedir às pessoas também que não são daqui da igreja, né, não são membros da igreja, as pessoas de fora, que puderem estar doando. Logo mais, a Linéia, junto comigo, vai passar nas escolas, né? Ela falou até com o pessoal do Dom Timóteo, se a gente poderia ir e tudo. Falar até com a Dani. Ela me deu essa ideia essa semana, né? Deus abençoou a mente dela para isso. Para a gente passar no Dom Timóteo, a diretora deu ok e a gente vai passar por lá. Pois é, mas a diretora disse que depois dessa ação dos meninos do 9º ano, a gente poderia passar, né, por lá, para ver se a gente consegue alguma coisa. Porque o que conseguir, né, já é lucro. Então, pois ela deve ter passado para o pessoal. Então é isso, gente. A gente conta com a colaboração de vocês. Até o dia 20 de dezembro nós estaremos recebendo, tá bom? Deus abençoe. Oremos, irmãos. Fechemos os olhos. Meu Deus e meu amado Pai, Tu que és, Senhor, soberano sobre as nossas vidas e tudo o que há. Senhor, Te agradecemos por mais um dia, por mais um culto. Estamos aqui, Senhor, somente pela Tua honra, para a Tua glória, para engrandecer o Teu nome, Senhor, para bendizer o Teu nome, ó Deus. Te agradecemos pela mensagem que hoje foi pregada, que ela venha, Senhor, a habitar nos nossos corações, que nós possamos, Senhor, dia após dia, nos parecermos mais contigo, Senhor. Que o Teu Santo Espírito venha a nos convencer, Pai, dos nossos pecados, dos nossos delitos, e que nós possamos, Pai, todos os dias ofertar, Senhor, as nossas vidas e os nossos corações diante de Ti, sabendo, Deus, que Tu és soberano sobre as nossas vidas. Que nós possamos, ó Senhor, voltar para as nossas casas em paz, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor também abençoe a vida daqueles irmãos que não puderam vir hoje. Que nós possamos, Deus, ter uma semana abençoada e cheia da Tua presença. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Entoamos agora o nosso último louvor.
vejo sua